Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos com o nosso convidado ilustre, o Lucas Lisbão. E como a gente vai falar do Lucas Lisbão? Ele é um amigãozão. Bom, Lucas, muito Boa, obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Seja bem-vindo, por favor, se apresente nas suas palavras. obrigado, Marcos. Fico contente aí com o convite. Saquei a referência aí do amigãozão. E é isso. Eu faço parte aí dessa indústria de animação nossa brasileira. Também faço trabalhos para fora, mas assim, sempre na área de storyboard, que é uma área de pré-produção, né? Ela vem Uhum, logo depois do roteiro, antes de chegar a parte dos animadores, né? Eu vou uhum. falando assim porque eu estou acostumado toda vez que alguém me pergunta o que eu faço, eu tenho sempre que explicar. Eu tenho que explicar um pouco porque o pessoal faz, o que que é storyboard? O que que é isso aí, né? Ah, mas você faz o colorido, o final? É sempre as perguntinhas que vêm, né? Eu me divirto com isso, mas é tipo, é um planejamento, né, visual da história, tipo, ele se parece muito com uma história em quadrinho, né, do que o filme vai ser, né? Então, eu faço isso bastante para longa animado, para média-metragem, mas principalmente séries animadas, é o que eu mais faço. Uhum. Basicamente é isso. E É, sou ilustrador também, faço bastante desenho. sim, a gente vai falar disso. Pessoal, quem faz storyboard é basicamente o Lucas. Ele enche a parede de desenho para contar a história. Ele faz um crazy wall. Sim. Quem não conhece vai falar: você tá louco? É uma teoria da conspiração, né? Basicamente é isso, né? É muita coisa, cara. Não parece que demanda assim tanto planejamento, tanto Uhum, desenho, porque se você olhar, assistir qualquer animação, se você for parando, tentando contar quantos cortes tem, cada cena nova, alguém planejou aquilo, sim. todas as poses principais que tem, né? Todos os ângulos de câmera, e é Uhum, isso que o artista storyboard faz. Ele tem que pensar em como ele vai contar a história. Isso vai afetar a escolha de ângulos de câmera que ele faz, o ritmo, os cortes que ele faz, por que que ele faz cada corte da maneira como ele faz. Ele tem que entender muito de atuação para saber uhum, colocar uma atuação convincente nos personagens. Então, assim, costuma-se dizer que o artista storyboard ele é um pouquinho escritor, ele é um pouquinho diretor, ele é um pouquinho artista, um pouquinho, assim, porque embora seja um trabalho de arte propriamente dito, né, é artista de storyboard, o trabalho em si não é um trabalho de arte, porque ele é um trabalho, assim, muito rascunhado, né, não é um trabalho final de arte, assim, que você põe na parede para apreciar e tal, né, mas ele é um pouquinho de todas essas coisas, né, sim. então engloba realmente muita coisa, é bastante trabalho. Deve ser muita pressão porque você tem que agradar todas essas pessoas que você falou. O roteirista, o ator, o diretor, né? Tudo com um ângulo de câmera. Você está imaginando o filme antes do filme acontecer. Com o roteirista, muito embora eu participe, assim, às vezes, de reuniões junto com os roteiristas, Uhum, o roteirista, na verdade, ele tem já meio que em mente que quando ele escreve um roteiro, ele sabe que vai mudar, né? Muitas vezes não é porque a gente quer fazer diferente, não, eu acho melhor fazer, não. Às vezes é porque funciona melhor visualmente de sim. uma outra forma do que foi, assim, pré-concebido ali pelo roteirista. Então, isso é normal. Então, assim, eu também não fico tendo essa preocupação. E muitas vezes acontece de a gente trazer contribuições para a história que o roteirista fala, pô, que legal como você resolveu aquilo lá, eu não podia ter imaginado aquilo. Então, não existe esse tipo de rivalidade, assim, Uhum. entre essas duas áreas, né? Mas com o diretor, sim, você tem que agradar o diretor, Ah, porque ele com passa a certeza. visão dele e a Aham. gente tem que tentar entender a visão dele. Mas às vezes também às vezes acontece a gente surpreender o diretor, Ah, e a gente trazer legal. uma coisa que não é o que ele planejava e ele, pô, que legal, gostei, está resolvido. Ah, legal. Então, agora vamos falar do seu currículo. Os seus storyboards estão Meu Amigãozão, o filme. Quem não assistiu, gente, assista Amigãozão. A série é ótima para criança. O filme é maravilhoso, né? As vozes também são maravilhosas. Aí você tem o Badabim, que é o Bim com a brincadeira de feijão, né? Que você trabalhou em 3 episódios. Foi. E você tem, gente, Menino Maluquinho. E, gente, Menino Maluquinho faz parte da raiz da infância aqui no Brasil, tá? É maravilhoso. A gente vai falar aqui de algumas artes que ele fez, do Menino Maluquinho. Mas o Maluquinho, ele vale não só pelo desenho, mas por toda a mitologia do Maluquinho, certo? Que toda criança é um pouco maluca em algum momento, né?
O Ziraldo, né, cara, É, cara. é um ídolo para todos nós, né? É uma referência, né? Uhum. São poucos, assim, expoentes do quadrinho que a gente tem, assim, né, do nosso território, que conseguiu ter essa, chegar onde ele chegou, levar até onde ele levou a obra dele, né? E realmente foi uma honra poder participar também um pouquinho disso, fazer esse trabalho com a série animada do Menino Maluquinho. Sim. Então, eu queria que a gente começasse do começo, do começo, do começo. Como é que foi a sua jornada, né? Cara, a minha jornada ela foi meio maluca, assim, meio fora da curva, um pouco diferente da, da maioria das pessoas que faz o que eu faço, porque Hum, tive alguns desvios, assim, de caminho por uma série de motivos, mas eu comecei basicamente como muita gente começa, que é trabalhando em agência de publicidade, porque você tem ali, começo ali dos anos 2000, né, você tem um cenário onde quem gosta de animação, quem gosta de filme, você se sente despreparado para chegar onde você quer e você tem uhum, poucas referências. Onde que eu posso trabalhar? Você não tem muito, não existia muito espaço, muitos estúdios assim para você trabalhar, enfim. sim. E aí você acaba indo para agências de publicidade, porque são lugares onde você trabalha com mídia, você trabalha com arte, você trabalha com um pouco disso tudo, mas você não tem muito espaço para storytelling, né? Então você tem lá uma peça publicitária, você até conta uma historinha curtinha, rápida ali, mas assim, geralmente para vender um produto ou para trabalhar em cima de alguma necessidade específica que uma empresa tem em termos de comunicação interna. Então você cria ali algumas cenas, umas Uhum, situações para você ajudar assim, entregar um material assim institucional, né? Mas assim, eu tinha essa carência. Eu falei, pô, não é isso que eu quero, cara. Eu quero storytelling, eu quero trabalhar com personagem, quero lidar com aquela coisa assim de contar uma história do começo ao fim, quero criar, né? Quero contribuir. Então, assim, fui buscando isso ao longo do caminho, né? Foi um caminho meio maluco, como eu falei, mas consegui chegar aos estudos de animação. Foi difícil a minha entrada, não necessariamente porque tinha uma barreira no sentido de os estúdios. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, a indústria de animação é um clube meio fechadinho, é difícil de entrar e não sei o que lá. hum, Honestamente, eu não senti isso quando eu precisei entrar. Eu fui mandando material para os estúdios, né? E surgiu ali uma oportunidade, comecei a fazer testes, né, para esses estúdios e consegui entrar, né? O que me impediu um pouco de tentar antes foi uma coisa assim muito minha, de eu achar que eu não estava pronto, eu fiquei empurrando muito para frente, achei que deveria ter tentado mais cedo e teria conseguido entrar certo. mais cedo. Então é nesse ponto que eu falo que eu tive um desvio. Mas enfim, consegui entrar e esse Uhum, pessoal que fala muito que é um clube fechado, eu falo, ó, tem que tentar, né? Eu acho que às vezes o pessoal fica assim com receio, ah, mas fulano, ciclano é importante, eu não vou falar com ele, né? E eu acho que o LinkedIn ele tá aí para isso, né? Ele é uma ferramenta de para a gente conseguir fazer networking, né? E você tem ali, você consegue contatos dos recrutadores desses estúdios, de pessoas que estão envolvidas aí na área, produtores, né? Manda mensagem, manda ali o link do portfólio, né? sim, Uma hora surge uma oportunidade. O LinkedIn ele me ajuda também muito a encontrar o portfólio das pessoas para depois também colocar nas descrições certinho, né? Para ficar Exato, coeso, né? Eu acho exato. isso muito legal. E você lembra qual que foi a primeiro trabalho que você fez assim, que você falou, ah, agora eu coloquei meu pezinho na piscina. Cara, foi o meu amigãozão. E parece, quando eu falo assim, meu amigãozão, parece assim, nossa, então ele começou ontem, porque meu amigãozão foi Não, lançado há pouco tempo. Mas só que não. O meu amigãozão a gente fez lá para o final de 2017, cara. Demorou então, para a produção demorou para sair, muita coisa para fazer, né? uhum, Antes disso, eu tinha alguns trabalhos menores de storyboard, mais voltados para publicidade. Meu amigãozão foi o primeiro assim, é um filme. Agora é uma coisa séria. Agora, sabe, não tirou de mim as dúvidas que eu tinha. Pô, será que eu tô pronto? Não sei o que lá, uhum. né? Eu vi que funcionou, né? E a partir dali eu comecei a fazer vários outros trabalhos para vários estúdios. Tem mais trabalho, inclusive, que eu fiz ainda para 2D Lab, que é o estúdio que produziu o meu amigãozão, que até agora não lançou ainda. Ainda vai Tem sair. bastante coisa, assim. Tem muita coisa para É, sair mas ainda. aí é spoiler, Tem, não pode falar. Infelizmente não dá, cara. Tem Uhum. inclusive uma série que eu fiz muito bonitinha, cara, que tá para Ah, sair no Disney Plus. Mas também não dá, ainda ah, tem que tem que esperar. esperar, tem que esperar. Não, beleza, Tem que beleza. esperar.
E aí eu queria, é que você já falou um pouquinho agora também, né? Mas eu queria que você desse alguns conselhos para os artistas, né? Para jovens artistas. Cara, eu acho que assim, a molecada mais nova, Uhum, primeiro, o pessoal tem muitas dúvidas, assim, sobre, não só sobre como fazer o storyboard, mas como entrar no mercado, uhum, mas quando se fala sobre como fazer, eu percebo muito, assim, uma dúvidas que surgem do tipo, quantas poses tem que colocar, é, storyboard precisa ter um bom desenho, porque fica assim esse estigma de que storyboard não precisa de um bom desenho, porque quando você olha os storyboards, você não vê aquela arte bonitinha, super bem acabada, né? Você não aham, vê aquela não é um trabalho de arte final, né? Você pode apreciar um storyboard, mas assim, só se você for artista, você for da área. Não é o tipo de coisa que o público pega, que legal, não tem, né? Não é um trabalho de arte final. Mas isso não quer dizer que você não precisa saber desenhar, que você não precisa estudar os fundamentos do desenho. Você tem que ter uma excelente noção de perspectiva, você tem que ter você tem sim que ter um bom desenho para você conseguir fazer um personagem exatamente nas proporções dele, né? uhum, Tudo bem, lá, quando você olha um trabalho storyboard, você não vê um desenho bonitinho, mas as proporções estão lá, todos os fundamentos estão lá, a questão da perspectiva tem que estar ali perfeita. Ele acaba não sendo aquele desenho bonitinho porque você tem muita coisa para fazer e você faz rápido, né? Mas não quer dizer que possa ser um desenho rabiscado, sujo, não. sim. O storyboard é uma ferramenta de comunicação, né? Então ele tem que comunicar muito bem, tem que comunicar claramente o que está acontecendo, qual a intenção de cada cena, a atuação do personagem. Você não pode ter dúvida. Tipo, às vezes eu vejo umas cenas assim de pessoas mais iniciantes Uhum, e você tem, por exemplo, um plano aberto um monte de ações sendo executadas. Não, você tem que dar atenção sempre a uma ação, mesmo que seja uma cena aberta com um montão de pessoas, você sempre dá atenção a uma única atenção. Isso tem que ficar muito claro. É o que eu falo, é uma ferramenta de comunicação, né? Não se trata de querer impressionar com desenho ou de simplesmente jogar a cena como está descrita no roteiro. Você tem que pensar. Você tem que pegar o roteiro, traduzir ele em imagem e falar como é que eu comunico essa ideia. uhum. E claro, você soma isso com conhecimentos cinematográficos, não é só entender de desenho, é É, entender de narrativa, entender de roteiro um pouco, né? Entender de direção um pouco. E é interessante porque lá quando eu comecei, eu não fiz curso de storyboard, eu acho que nem tinha curso especificamente assim de storyboard naquela época. Mas eu fiz um curso lá para 2010. Eu já trabalhava bastante já uhum. com storyboards em agência de publicidade. Eu fiz um curso de cinema Ah, legal. e o meu objetivo era focar em roteiro e em direção, justamente roteiro e direção, né? Eu sabia que isso ia ser útil para nos storyboards e é uma coisa assim que eu uso todos os dias. Então, assim, é importante ter repertório, cara. Isso é uma coisa importantíssima de se dizer para quem é iniciante, porque a gente assim se alimenta daquilo que a gente assistia quando a gente era criança e a gente acaba trazendo essa Uhum, essa essa carga assim histórica para como referência para o nosso trabalho no dia a dia. sim. E a molecada mais nova, ela se alimenta naturalmente das coisas que elas consumiram agora que são mais recentes, né, coisas que são pertinentes aí à infância e adolescência delas e acabam deixando de fora uma parte importantíssima da história e se concentra um pouco mais atrás, assim, sabe? Você falando assim dos clássicos Disney, né? Ou mesmo Hanna-Barbera, aquelas É, animações da Filmation, por exemplo. Cara, então, você não pode deixar de fora uma, co- aquilo. uma coisa que eu tava pensando era exatamente isso, porque o meu filho, ele cresceu, eu tentei colocar para ele assistir as coisas que eu assistia. Filmation, ele não assistiu muito do He-Man, mas ele assistiu o que veio antes do He-Man, o Flash Gordon, que eu acho Legal, maravilhosa, e Hanna-Barbera também. Teve uma época, ele gosta muito de monstros, né? Então, tinha os episódios, ele gostava muito de assistir Scooby-Doo, ele assistiu Johnny Quest, é, ele gosta de horror, mas ele era muito pequeno, aí introduzi para ele as animações do Tim Burton. Então para ele, tipo, até hoje ele gosta de stop motion. Então ele foi assistindo coisas e ele foi caçando stop motions mais antigos, tudo. E eu acho isso importante. E uma coisa que eu não sei de você, mas eu sinto falta hoje em dia que a gente
tem nos DVDs, nos Blu-rays, é a tinha os extras de como foi feito. Aí, nos da Disney, principalmente, mostrava o pessoal com o storyboard contando a história, né, com a batutinha. Vai acontecer isso, isso e isso. Aí mostrava o Exato. pessoal fazendo as vozes. É uma coisa que eu acho muito legal para você entender o processo. Você quer fazer isso? Ah, eu vou fazer um desenho. Ah, pega esse DVD, esse Blu-ray, olha os extras. Aqui tem um pouquinho para você tentar entender. Hoje em dia não tem isso, né? Eu achei que quando tivesse os streamings, você ia entrar no filme, você tem a opção lá, extras. Não tem. Exato, cara. Para quem fala que o streaming ele trouxe uma solução boa para você ter acesso ao que você tinha quando você antes tinha que ir buscar numa videolocadora Uhum, ou comprar, né, ou comprar a mídia ali física, se engana, porque você não tem a mesma coisa, né? No YouTube, por exemplo, também você tem ali filmes para alugar, para comprar, mas é só o filme. Você não tem os os extras, né? extras. É, Cara, exatamente. eu acho isso fundamental, essencial para quem para quem quer entrar na área. Porque você tem que ver aquilo, você tem que se. Eu comecei assim, eu me apaixonei pelo processo, por como fazer. Eu nunca fui assim só alguém que gosta de admirar. Eu gosto, tenho essa Uhum, parte de fã, de querer consumir, de gostar muito, de achar bonito, mas eu amava ficar vendo making-offs, não só de animação, mas de filme também. Falei, exato. cara, que legal, olha como é que fez, olha a câmera onde que estava, olha como é que eles fizeram o efeito X, Y, né? Uhum. E hoje, acho que só a Disney, no Disney Plus, tem lá alguns Alguns. filmes especiais que eles soltam lá, É, são documentários, são né? Mas documentários, aquilo, isso. assim, mas o making of específico da obra X, aquilo foi se perdendo, É, só né? em E eu lembro, DVDs e Blu-rays que você consegue achar. É uma exato, coisa, é uma arte que está se perdendo. E aí está desvalorizando quem trabalha nisso, né? porque a mídia física está se perdendo, cara. E eu acho que esse que é o grande problema. Uhum, Assim, é uma perda muito grande. É claro, ainda existe, você ainda consegue comprar, né? Mas uhum, as pessoas ficaram assim, criaram essa ideia de que, dá trabalho e tal, ir correr atrás, tá tudo ali no streaming. Cara, o streaming não é seu. Ele é uma prateleira de outra pessoa. Você paga por aquilo, mas não exatamente. é a sua prateleira. É uma prateleira de outra pessoa que ela te empresta. Ela deixa você assistir. Se ela decidir tirar um filme de lá, acabou, você nunca mais vai ver, né? Uhum, exatamente. É uma coisa que o pessoal tem. Acho que está começando, porque está voltando em alguns lugares a mídia física. Não sei se você ficou sabendo, né? Fica Então. na música, tem voltando vinil, até É, fita então. cassete, Cá mas são, entre mas são nós, vinil nichos, tem um né? som bem melhor, gente. Sim, Tá? eu gosto. Então. Agora, como a gente está falando disso, eu gostaria que você falasse dos seus autores e artistas favoritos. Pelo seu Instagram ArtStation, eu sei que o Bruce tinha uma influência, né? Foi, cara. Foi porque a série do Batman Animated, ela foi um divisor de águas para mim. Porque Dois, cara, me encantou demais, me com encantou certeza. demais. Então eu assistia muito, muito, muito aquilo, e eu ficava, e eu de repente comecei a estudar aquilo, comecei a aprender É, paleta de cor, comecei a aprender ritmo, direção, coisas que eu já tinha um pouco essa carga dos filmes e tal, aham. mas no Batman Animated ela condensou de uma forma assim muito especial para mim, porque primeiro ela tem um visual cinematográfico, eu sempre fui muito apaixonado por cinema, Aquele noir clássico, noir, né? o As noir duas clássico, primeiras cara, que eu temporadas são as melhores porque elas são mais dark. Depois vai ficando mais leve, então, porque tava fazendo sucesso, vendendo brinquedo, né? aí entra o Robin e começou a ficar um pouco mais colorido, né? Mas É, antes, as primeiras realmente. aham. Mas é, E se você for não, ver, o Robin, ele tá num dos primeiros episódios, que é o do Natal. Não explica como é que o Robin entra. Ele só aparece lá depois, ele só volta bem depois, né? é verdade, é verdade. Então, mas Mas, cara, assim, eu adoro esse estilo noir. E a isso junção com quadrinhos também. Tem cara de quadrinho também. Tem todas tem, as coisas que eu gosto tem. estão ali, cara. Aham. Eu queria te perguntar, quais da série do Batman, quais são os seus episódios favoritos? Cara, tem um assim que eu tenho uma memória afetiva muito forte, que é aquele Batman está no seu porão. No meu porão, Ah, eu Batman está no tenho meu um porão, que é Batman no meu porão, que é no meu muito porão. legal, que é uma mistura de Batman com Goonies, né? É. E assim, cara, é muito legal, cara. É um que tem Uhum. o Pinguim, O ele é o vilão Pinguim, principal, e isso. ele tenta sabotar o carro do Batman, mais ou menos como acontece no Batman Returns, do Aham. Tim Burton, né?
E é legal, cara. Ele fica ali, tem os protagonistas ali, nem são o Batman, são os garotos, as São os crianças ali que garotos, encontram o Batman exatamente. ferido, vão lá, colhem ele, botam ele no porão. Uhum. E, assim, é um pouco fora da curva para a série do Batman, né? Mas ainda assim, tá, os elementos estão lá. É noir, tudo, É, é muito então, legal. assim, eu fui afetado pelo Batman também, porque eu vinha de uma geração que a gente tinha heróis e vilões, né? Uma das séries que eu gosto de falar até hoje é Johnny Quest, tá? Eu também, cara, é uma das minhas séries favoritas, Então, Johnny Quest. Dos anos 60. é. E aí, eu tenho vários episódios, mas assim, o meu favorito, eu gosto muito de saber a história dos vilões. O Mister Freeze é maravilhoso, tá? Mas o que eu mais gosto é eu quase peguei ele. Porque é só os vilões contando a história de quando quase pegar. E a parte que tá o Harvey e a Era Venenosa na mesma mesa, sendo que ela foi responsável pela queda dele, né? Foi quando começou as coisas. Não exatamente, gente, mas o Harvey começa normal, ele é amigo do Bruce, ele conhece a Era, ela quase mata ele e depois a vida dele desanda. Não, cara, e essa série, todo mundo, assim, Uhum, dos quadrinhos e da animação fala isso até hoje, que é aquela série foi a que melhor retratou o Batman, que melhor uhum, condensou a história dele, conseguiu colocar todos os vilões dentro de uma exatamente. linguagem que funciona, porque antes disso, você vê todos aqueles vilões juntos, acho que só no Batman do Adam West, né, que era uma coisa muito Ah, a gente cômica e também tal, tem. né? A gente vai chegar nisso por um outro motivo, mas a gente teve Super Amigos, mas era um desenho para crianças, certo? Super Sim, Amigos, tal. Mas realmente a Batman Animated ela quebrou muito as fronteiras, barreiras. Sem ela não teríamos o Super-Homem, não teríamos o Liga exato. da Justiça. Muito obrigado, Bruce Timm, né? Por isso. E é interessante que o Bruce Timm, ele tem uma predileção por ambientar as histórias assim na década de 30, 40, porque quando Uhum, ele fez o Superman, a intenção dele também era fazer um sim, Superman ali da década de 30. Só que a sim. Warner não quis e falou, não, vai ficar muito antigo, muito velho, não sei o que lá. Uhum. E no final eu achei que aquele Superman ficou até futurista demais, eu achei. Tem umas coisas É assim porque tem, que eu achei meio que não precisava. eu achei que fez sentido porque quando você pegava os quadrinhos, cada cidade, cada território, né, dos super-heróis tinha um clima diferente, tinha um mundo diferente, né? Eles até brincam com isso nos jogos da Lego, por exemplo, está em Metrópolis. Se você vai de Metrópolis para Gotham, tá nublado e chuvoso, né? O que eu acho isso muito legal. Mas teve mais alguns outros autores ou artistas que te influenciou? Cara, tem o Bruce Timm, porque por causa desse design que ele criou, dessa história do Batman Animated. Uhum, Mas, assim, eu tenho muitos artistas, assim, favoritos que me influenciam até hoje, dos quadrinhos, né? Então, tipo, o Jack Kirby me influencia com bastante, certeza. o Alex Todd, que também, similarmente ao Bruce Timm, ele tá nos dois mundos, Uhum. assim, né? Também foi um cara da animação e dos quadrinhos. John Byrne também, eu tenho que pensar um pouco, mas, assim, são alguns assim que eu admiro demais e tenho assim como referência. Lembro do Darwin Cook, também é muito parecido com o Bruce Timm, né? Sou fã do estilo dele, dos quadrinhos dele. Eu tenho aquela coleção dele, a Parker, que é uma coleção assim demais. Não sei se Ah, você eu sei já qual é. conheceu. Muito bonito. Também tem bastante dessa coisa do Uhum. noir, assim. Eu sou muito fã disso, cara, de suspense noir. Sou muito fã de Hitchcock. Por isso que eu gosto Ah, com dessas coisas. certeza, com certeza. Só uma coisa, pessoal. Se vocês forem procurar livros de arte do Bruce Timm, ele faz uma arte dark, mais pin-up, bem sensual, adulta, tá? Só para deixar o pessoal preparado. Se for pegar comprar um livro de arte dele, veja qual livro de arte é, porque ele tem um mais virado para nudez, mais artístico, e ele tem uns que é super-heróis de qualquer mundo. Ele desenha o que ele quer, ele desenha. É maravilhoso. A gente não pode deixar de fora o Batman Máscara do Fantasma também, né, cara? Foi um Cara, filmaço, assim. aquele filme é maravilhoso porque ele foi a primeira vez, tá, gente? Antes da Piada Mortal, que deram uma origem parcial pro Coringa, né? O final, ele é incrível. Mark Hamill,
não querendo desfazer a nossa dublagem brasileira, mas o Coringa foi o que manteve a carreira do Mark Hamill por muitos anos. Foi. Cara, a Máscara do Fantasma é incrível. É legal você falar da dublagem, cara, porque eu, eu gosto de ouvir as versões originais, mas, cara, a voz original, a voz do Batman brasileiro, do Uhum, Márcio Seixas, cara, é, ela é imbatível. É imbatível. A voz original não chega perto, cara. é. Então, Eu queria que eles soubessem, que os americanos soubessem que a do Brasil é sim, melhor do que a deles. sim, é o episódio lá que aparece o espantalho pela primeira vez que ele fala: Eu sou a vingança, eu sou o Batman. Nossa, me arrepia até hoje, cara. É muito bom. É É muito muito, bom. muito bom, cara. Então, agora eu queria, se você quiser falar de mais alguém, senão a gente pode passar pro seu processo criativo. Podem passar, podem passar. Vamos lá. Mas assim, tem essas referências, né, que eu te falei, do, Uhum. do quadrinho. Eu sei que tem mais, eu tô com medo de esquecer aqui. Coloca no seu Mas assim, processo criativo. em cinema eu gosto demais do Spielberg, também aprendi muito, assim, Sim. vendo os filmes dele, né, e gosto do ritmo e tal. Mas acho que É, esses são os principais. eu quero te perguntar sobre um filme que é da minha infância, que meu pai não deveria ter mostrado para mim na idade que ele me mostrou, mas eu sei que esse filme ele tem múltiplas técnicas de animação aplicada neles. Fogo e Gelo de 1983 do Ralph Bakshi e do É, Frank Frazetta, seu né? pai deve ter estragado sua infância E do Roy com esse Thomas filme. também estava envolvido, né? Não, ele não estragou a minha infância. Só que eu assisti um pouco cedo demais o filme, certo? E não me chocou tanto porque meu tio já me contrabandeava a revistas em quadrinhos do Conan, certo? Aham. Mas Do este John Buscema? isso, não, Buscema, todos, porque no Brasil, dependendo da época, né? Eu tenho uma Foi bom falar, porque Buscema é um dos meus é, favoritos também, tava esquecendo eu dele. gostava do Buscema quando ele fazia o pessoal gritando que tinha aquela diagosma na boca, né? Saliva toda ar, assim, né? E assim, tem um artista que ele fez duas edições do Conan, que deu quatro histórias, né? Que é o Alcatena. A arte dele é maravilhosa, só que não emplacou com o Conan, porque, cara, você pega cada página dele e você fica olhando, assim, que é muito detalhe o Alcatena, né? É muito lindo, cara. Então, Muito mas lindo. eu só queria saber a sua opinião sobre esse filme de animação maravilhoso que pouca gente conhece. Cara, eu acho muito bonito. É interessante a técnica que eles usam ali. É uma técnica que ajuda você a trabalhar assim dentro de uma região assim econômica, relativamente mais econômica, né? Uhum, Porque você tem referência ali pronta. O resultado, honestamente, eu ainda gosto mais do resultado daquele tipo que foi animado sem ser com rotoscopia, uhum, né? Porque tem algumas cenas que ainda ficaram um pouco estranhas, eu acho. Mas é bonito, no geral é lindo assim de ver. aham. Eu acho que a paleta de cor funciona muito bem, né? E eu acho louvável, cara, assim, você juntar essas técnicas de animação e produzir um longa como aquele, assim, é muito bonito. Ah, sim. Eu gosto. O Robert Rodrigues há anos ele tá tentando fazer a versão live action e não tá conseguindo. Então. E eu gosto de outros filmes também do Ralph Bakshi também, Pode tipo aquele, mandar. o Cool World também, eu acho muito legal. O Ele tem o Courage Brad também Pitt ele é um filme adulto, né, cara? também. É tudo, a obra dele basicamente é adulta, né? Tem uma Aham, coisa ou outra que ele fez mais para família, assim, aham. mas É o nicho dele. Ele O, tava querendo mostrar que a animação é pra adultos, né? ele estava querendo quebrar um pouco, romper um pouco a barreira Disney, né? Onde Disney era o padrão, era o Uhum. principal, né? O grande padrão, assim, de referência, né? Ele falou assim, não, dá para fazer diferente, dá para fazer de outra forma, né? E foi o que ele fez. Eu achei legal. Acho que a gente tem que expandir esses horizontes, ter Ah, com caminhos, assim, certeza. diferentes. Com certeza, cara. Então, e como isso se aplica ao seu processo criativo? Cara, como eu disse, né? A gente tem que ter repertório. Então, a gente tem que ter essa preocupação de conhecer bastante Uhum. a história da animação, do cinema também, você ter repertório. E fatalmente, cara, a gente vai assimilar o que a gente vai aprendendo e vai aplicar no nosso trabalho. A gente não pode se fechar em um. Por exemplo, eu gosto muito de Batman Animated, mas, cara, eu não fico usando só as minhas referências de Batman Aham. Animated o tempo todo. Eu não ia conseguir me desenvolver. A gente tem que procurar coisas que a gente não gosta tanto, às vezes, também, para conhecer. Eu lembro que, por exemplo, teve um período aí que eu não consumi na minha infância anime.
Mas houve um período que eu falei que eu me forcei, falei, não, eu preciso conhecer, tem coisas interessantes ali, eu vou me forçar. Me apaixonei por Cowboy Bebop, né? É o Cara, meu é meu favorito até anime hoje. favorito. É meu, cara, Não, é o juro, é meu meu anime favorito. favorito. É o meu É, favorito. sabe, o estúdio é maravilhoso. Tem gente que prefere o Samurai Champloo, também é legal. Tem o Gungrave, tem o Space Dandy, que é bem mais estilizado, é cômico, mas é legal. Mas Cowboy Bebop tem tudo que eu gosto. Tem o noir, Exato. tem um humor ácido, tem aquele mistério. Ela funciona pra mim perfeitamente. A série live action, meu coraçãozinho, pobre do meu coraçãozinho. O meu episódio favorito é aquele que faz uma referência ao 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você lembra? Que é um sobre uma meleca que fica Ah, andando pela nave, eu sei. É que negócio que o Spike esqueceu na geladeira. Que é esqueceu meio na geladeira e 2001, vira um meio Alien, né? Porque ele tem a cena que ele faz meio o alien. negócio com É. o lança-chamas, né? Exato, exato. É Então, muito bom, cara. Mas assim, meu ponto é esse, né? É você ter repertório porque você vai assimilar uhum, todas aquelas linguagens que você vai usar no seu dia a dia. Então, assim, quando chega um projeto novo, primeiro, vou entender qual que é a visão do diretor. Muitas vezes ele mesmo já traz ali, ó, isso é referência para o que eu quero fazer, né? Então, ele cita ali algumas obras, então eu já conheço, eu já sei o que que é. Raramente tem uma coisa assim é nova para mim, mas eu vou atrás para conhecer, para uhum, tentar aplicar aquilo. Mas a gente tem que conhecer essas técnicas, né? E como desenhista, eu sempre tive assim senti assim muito essa obrigação de ser capaz de desenhar em tudo quanto é estilo que tem. Porque assim, cada hora a gente está num projeto diferente, um mais adulto, um mais infantil, eu tenho que uhum. conseguir adaptar, saber desenhar um Para ambos, bichinho um né? pouquinho bonitinho, mas também consigo desenhar um ser humano assim, é, mais realista, né? Uhum. Tanto que no meu Instagram você deve ter percebido que é Sim, meio uma salada, a porque gente vai falar disso aqui e tal. cara, Ah, porque tem antes de falar disso, eu só queria te sugerir que acabou de entrar no Netflix, eu tô devorando, eu parei de assistir pra gente fazer a nossa entrevista, que é o Pluto. do Astro Boy, né? Cara, é Um assim, spin-off, eu né? cresci vendo o Astro Boy, certo? Não os animes da Disney, os animes antigos, preto e branco, aí eu li o mangá, aí O o Pluto, Tezuka. é, cara, Tezuka, ele é um dos primeiros mangaka que pegava, o pessoal abria, tinha aquelas páginas duplas que tinha milhares de coisas acontecendo, você tinha que saborear, né? É, Esse Pluto é uma abordagem ao mundo do Astro Boy. Entendeu? É legal. maravilhoso. Eu tô na metade e tá maravilhoso. Ele tá muito fiel ao mangá, cara. Eu sugiro você dar uma olhada depois, porque você vai devorar. Legal. Eu vi, eu coloquei na lista, mas eu não parei para assistir. Mas eu E, tô ansioso e para ele ver, sim. Porque eu sou tá. fã do Tezuka também. Então, eu também sou fã do Tezuka por tudo que tudo tinha coração, né? O Kimba, o Leão Branco, a Princesa Safiri, né? A Princesa e o Cavaleiro. Cara, gente, vocês procuram. Assim, quem assistiu Pluto e gostar, vai atrás da obra do Tezuka, que quando vocês lerem ou assistirem os desenhos que eram preto e branco, vocês vão entender tanto o que acontece no Pluto, que é maravilhoso, né? Inclusive tem um documentário, cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, para quem quer aprender animação ou storyboard, é muito importante, porque mostra como que ele criou o estúdio dele, como que ele conseguia produzir a quantidade de material que ele conseguia, porque ele encontrou meios, ele estudou meios de simplificar a animação. É uma Uhum, animação limitada, mas você não sente falta de nada. Você conta a história bonitinha ali, né? Ele tirava assim, tipo, o animador estava ali produzindo um negócio e tinha um movimento de antecipação, que é ele antecipa uma próxima ação. Aí ele, não precisa antecipar, não, vai direto para a ação. Chegava lá, determinou ali uma quantidade de frames ali por segundo, né? E criou aquela linguagem e funciona, né? Esse tipo de coisa é importante porque quando a gente trabalha com as séries animadas assim, especialmente as do Brasil, a gente está sempre lidando com um fator assim de economia, né? De sim. economizar assim nas soluções, né? Tipo, se você fica variando demais o ângulo de câmera, você está demandando uma produção de arte gigantesca, de criação de desenhos de novos ângulos do cenário. Só para dar um exemplo. Mas na própria animação do personagem também, você pode ser econômico sem tirar o dinamismo, sem tirar a ação. E eu aprendi muito disso vendo Hanna-Barbera e Sim, anime. sim, com certeza dá pra você ainda mais que entende, né? Porque a gente que é fã, a gente olha assim, a gente fala tem uma coisa errada, aí você vai pesquisar, mudou o diretor, mudou o estúdio, né? Aí a gente Sim. começa a entender melhor, que é um exemplo que eu vou dar agora, é um exemplo bom, gente.
Goblin Slayer mudou de estúdio para a segunda temporada, melhorou. Goblin Slayer era legal, a animação, tinha algumas coisas que o pessoal criticava, eles resolveram escutar o pessoal, vale a pena, né? Então, agora vamos começar a falar da sua arte, certo? A primeira coisa é uma das suas artes numa mesa de trabalho com diversas telas, com mil coisas acontecendo. Dá para assumir que você é um workaholic? Cara, acho que sim. Acho que sim. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, Sim, né? que bom. Então, assim, tento ter, assim, um equilíbrio, assim, de rotina para caber em outras coisas importantes na vida, né? Tipo, fazer exercício, né? Fazer academia, um pouco de hobby e tal, porque senão a gente não pode ser tão consumido assim a ponto de ser só aquilo, né? Mas Aham. sim, eu gosto bastante de fazer. Inclusive, é até estranho um cara que trabalha com desenho falar que um dos hobbies dele é desenhar. Realmente, às vezes eu gosto de parar, tô fora do meu trabalho, mas agora eu quero desenhar o que eu quero, não é coisa de cliente, é o que eu quero, né? Esses dias eu terminei o meu expediente bem tarde Uhum. e tava do louco para desenhar alguma coisa assim, minha assim, fui lá e fiz o fantasma. Você até comentou lá no Sim, eu desenho do vou fantasma, comentar né? depois do Pe- fantasma. Peguei meu sketchbook lá e fui, é, acaba sendo uma terapia também, né? Então, Ah, é mas isso. alguma coisa específica sobre essa arte que você quis comentar? Ou você só quis falar, não, é assim que é o meu dia a dia, minha mesa de trabalho. Não, acho que é o dia a dia mesmo. Ah, É o legal. dia a dia mesmo. Agora voltamos um pouco ao Batman, porque uma das primeiras artes que você tem é uma arte da melhor mulher gato, Julie Newmar. Tá, gente? Se vocês não sabem quem é ela, foi a primeira mulher gato da série do Adam West, uma atriz maravilhosa. Ela era dançarina, linda, linda, linda. Ela foi escolhida por ser uma dançarina porque ela se movia com a sensualidade de um gato. Eu sou apaixonado por ela. Eu tenho filmes na minha coleção que ela aparece tipo 10 segundos no filme, mas tá lá. Eu tenho um filme da Julie Newmar. Cara, eu sou apaixonado também pela série em si, né? É Aham, aquilo que a gente fala, né? Tipo, quando você olha para o Batman sério, que a gente conhece das histórias sérias, aquele não se leva a sério, mas, cara, ele tá no nosso coração, né? com Inegavelmente, certeza, né? com Aquele certeza. Batmóvel, aquela construção toda, Aham, o, o Batman do Adam West é um Batman legal, super carismático também, né? Tem sim. bem aquela pinta de playboy e tal. E a Mulher Gato ali é maravilhosa. Nossa, Então, com sempre certeza. gostei muito do visual. Uhum. E às vezes eu gosto de pegar imagens assim de filmes e séries antigas que eu gosto e faço uma reprodução assim, mais no estilo comics assim americano, né? Vou deixando como referência e vou fazendo. E foi o caso dessa Mulher Gato aí. Eu fiz assim, mas fiz para mim mesmo. Falei, foi um Cara, desses momentos. Agora eu quero desenhar uma coisa para mim, aí eu paro tudo e pego ali. aham. Agora, nós vamos falar de um herói. Alguém com poderoso? Alguém misterioso? Capitão Tornozelos. Ai, cara. O Porque Sociedade da não Virtude, cara. existe lugar melhor que a nossa casa, é isso? Cara, putz, é muito engraçado aquilo. Foi aquele projeto do Ian SBF, né? Que é um Aham. dos sócios ali do Porta dos Fundos. Ele criou aquele projeto junto com o Tobias Daneluz, que é o Sociedade da Virtude, né? E, cara, quando começou a sair aquelas animações, eu falei, para tudo. Onde é que faço para trabalhar nisso aqui, né? Porque trazia toda aquela carga emotiva ali de meio super amigos, mas as vozes, cara, trazendo as vozes assim também, as mesmas Sim, dublagens, né, que faziam sim, aquele. sim. Enquanto isso, na sala de justiça, Enquanto isso, na sala de justiça. Uhum. trouxeram todos aqueles caras, né, para fazer, inclusive o Guilherme Briggs também, que fazia Se o a Pica-Pau narração tivesse da informado as abertura. autoridades, nada disso teria acontecido. É, e, e aí, cara, eu tentei entrar em contato uma primeira vez, não consegui, até que eles Aham. finalmente anunciaram que estavam abrindo ali uma vaga para fazer quadrinhos. Eu mandei, né? Mandei um quadrinho que eu já tinha ali, que eu já tinha feito ali para mim, e era também eles adoraram aquele quadrinho. São duas páginas assim que Uhum. contam uma parte ali de uma história. É uma história que eu tirei de um episódio daquela animação do Batman em 3D, que é Batman.
Ai, cara, como é que é o nome? Eu sei qual é. Beware the Batman. Beware the Beware the Batman, Batman. que eles cancelaram a série do Lanterna Verde pra fazer essa com o mesmo software e não fez tanto Foi. sucesso. Pois é. Mas tinha umas coisas muito interessantes Sim, ali. E eu usei tinha. aquele estilo, tal, e fiz um quadrinho usando aquele estilo, né? Fiz 2 páginas Uhum. assim e mandei, eles se apaixonaram. E aí falaram: "Ah, você quer fazer um quadrinho?" Aí me deram o Capitão Tornozelos. Eles chegaram a me chamar para fazer animação também, Aham. depois do quadrinho. E eu não lembro, cara, por que que eu não fiz. Eu não sei se eu já tinha entrado para alguma outra produção naquele momento, mas eu queria ter feito e, enfim, passou. Mas foi um projeto Cara, interessante. eu E o Capitão adorei. Tornozelos ele é uma mistura de Capitão Marvel com é uma coisa mais cômica, né? Capitão Aham. Marvel, ele é a criança que se transforma, ele não. Ele troca de lugar com aquele cara mirradinho, que é o acho que não fala o nome dele, fala? Eu Não não lembro lembro se de falar fala. o nome É Johnny, é dele. o Johnny. É. É o Johnny. E, enfim, é engraçado, cara. É muito engraçado. Não, eu achei muito legal o conceito, né? Porque eu falei, ele É, pegou, tipo, o Thor não, o Capitão Marvel, né? O Shazam, e aí ele bate os tornozelos, né? Pra trocar de e aí ele troca de lugar. lugar. Isso, porque antigamente, pessoal, teve uma época que o Thor, nos quadrinhos, ele era um médico. E para ele se transformar, ele tinha uma bengala que ele Exato, batia no chão. E o negócio de exato. trocar de lugar me lembrou muito Tempestade, porque ele fica com a personalidade do professor aqui falando com ele quando eles se juntam, né? Veio tudo Exato, isso na minha exato. cabeça. Então, Mas muito provavelmente o roteirista ele usou isso como inspiração também. Eu não conversei com ele sobre isso, aham, mas ele provavelmente deve ter tido essa inspiração. Aí foi interessante a gente falar da relação da arte com o roteirista, porque também isso aconteceu assim. Eu não precisei ter contato com o roteirista, só recebi o roteiro. Eu lembro que depois que foi publicada a história, o roteirista me procurou e me escreveu: "Pô, ficou legal pra caramba ah, lá, que legal, tá curtiu, vendo? É bom ter um curti a reconhecimento. arte." É, foi legal. Então, agora eu queria te perguntar, como é que foi para você conhecer e fazer uma caricatura da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ai, cara, isso aí eu estava num evento ali fazendo. Eu estava meio que nesse processo ainda, Uhum, ainda com medo de chegar aos estúdios, né? Mas eu precisava trabalhar com arte e tal, era o que eu sim. queria. E teve um período que eu participei de alguns eventos, assim, fazendo Uhum. caricatura ao vivo, né? Aí um desses eventos estava a Emília, acho que o Visconde estava lá também, não lembro, para animar as crianças lá. Uhum. E, cara, aquela menina é muito talentosa, cara. Ela é divertida, assim, ela tá. Tudo bem, ela tem que atuar ali para as crianças, mas ela não saía do personagem. Aí Que ela é chegou, importante começou a para as brincar comigo. crianças, né? Aí eu falei: "Senta aí, vou fazer um desenho seu." Eu fiz um desenho para ela. Aí depois ela falou: "Agora eu faço o seu." Ela trocou de lugar comigo, fez um desenho ali todo zoado, Rabiscado. assim, rabiscado. Foi muito divertido, cara. Muito divertido. Ai, que Legal legal. você resgatar isso aí. Então, cara, falando um pouquinho do Sítio de Pica-Pau, eu sei que você não trabalhou na série animada, Sim. mas quando eu vi aquela série, que foi uma das coisas que também eu vi o grande potencial, eu não sei porque, eu sei que tem questões de direitos autorais, de quem pode lançar tal, mas eu imaginei aquela animação, eu imaginei tipo o meu amigãozão ou outras que os brasileiros fazem. Ninguém pensa em pegar e fazer Castelo rá com o estilo de animação de vocês. Ia ficar maravilhoso, cara. A gente podia trazer de volta esses personagens para a nova geração, em vez de ficar caçando os episódios para mostrar para as crianças. Cara, é uma história. A gente tem uma história boa, assim, que poderia realmente ser resgatada, Uhum, né? Mas assim, depende muito dos interesses aí dos produtores, desses serviços de streaming, né? Às vezes eles não estão interessados, né? Pode ser uma série de motivos, né? Tem muita coisa que a gente fica assim: "Pô, que pena, por que não fez assim, fez assado?", né? Pra gente que tem, assim, esse olhar, né, de admiração para essas coisas, a gente sim, fica meio sim, sim. indignado, né, de não É, acontecer. Mas depende de exatamente. uma série de fatores aí do mundo dos negócios, né? É, Isso complica muito as eu coisas. sei que às vezes no caso, por exemplo, quando tem fantoches no meio, às vezes o manipulador ele tem o direito do boneco. Também tem isso, né? Eu já ouvi isso. Teve o lance ali da Ana Maria Braga. Como é que foi quando morreu O quem louro, fazia o louro o José. Louro?
Eu Porque não. teve outro que ficou no lugar depois, não teve? Eu não lembro agora. Mas eu lembro que na época eu li alguma coisa sobre direito autoral É, também. tem toda essa questão, né, de proteger, porque às vezes a pessoa constrói do nada, do zero, então ela tem o direito, né? A obra dela que está sendo aplicada. Sim, Eu sei que exato. deve ter todo um trâmite legal aí que a gente não vai querer entrar exatamente nos detalhes, né? E muitas vezes esse é o motivo de as coisas não acontecerem. Às vezes ela Uhum, esbarra ali em um ali que fala, não, eu não concordo, eu não quero, o personagem é meu, eu não estou aham, ganhando o que eu mereço por isso, então não vai acontecer e não acontece. certo. Chaves passou muito por esse tipo de problema. É, Ali o Kiko, existe uma discussão sobre quem criou o Kiko, se foi o Bolanos ou se foi o fugiu o nome do Kiko, que o é. ator que faz o Kiko. Eu também esqueci. Enfim, ele, a Chiquinha também, porque aqueles atores eles contribuíram muito com os personagens Sim, para eles serem o sim. que eles são, né? Não chegou totalmente mastigado, ó, vai ser assim, assim assado, você vai ter essa personalidade. Tinha, acho que um esboço, mas eles contribuíram demais, né? Eles A ponto de criaram, se né? tornarem criadores. É, deu Exato. dessa. Bom, É mais ou menos a discussão que existe é, no duelo entre Stan Lee e Jack Kirby. Quem criou o quê, né? É mais ou cara, menos por aí. não vamos entrar nisso, hein? Senão tem que fazer um Não programa dá, só não dá. sobre isso. Exato. Então, agora eu queria falar um pouquinho de umas artes suas que eu achei também maravilhosas, que é, o que que foi, gatinho? Ele quer perguntar alguma coisa. Espera só um instante. Ele tá muito gordo, não consegue passar pela porta. Entendi. Queria falar da sua arte, as suas artes de mashups, né? Que tem duas que me chamou muita atenção. Que você fez um mashup entre o Earthworm Jim e o Juiz Dredd. Eu falei, meu, por que que alguém não faz um skin disso? Seria muito legal. Porque, pessoal, Earthworm Jim 1 e 2 são dos jogos mais difíceis que tinha tanto pro Mega quanto pro Super Nintendo. Eu gostava muito do visual dele, eu achava muito, Cara, eu muito dava muita risada. Eu queria saber inusitado. qual era o próximo inimigo, qual que era a próxima, sabe, coisa que você tinha que fazer, né? É. E essa ideia assim foi do nada? Cara, foi um concurso, aquilo lá foi um concurso que eu participei de um canal de YouTube chamado Proco, que é de um cara chamado Uhum. Stan Prokopenko, que ele faz aulas, ele dá cursos assim de artes, né? Então ele lançou ali um concurso sugerindo, ó, vamos misturar uns personagens aí. O prêmio era uma mesa digitalizadora, assim, que é dessas que a gente usa para desenhar, para Sim, trabalhar no dia a sim. dia, né? Aí eu falei, nossa, é o mundo inteiro participando, mas eu vou fazer aqui por diversão, assim. Aí eu criei um Earthworm Jim com o Judge Dredd, Sim. criei, fiz também um mashup da Tem um aqui Tomb que Raider com a... é da Danger Girl com Tomb Raider que eu falei, cara, isso ficou perfeito, porque a Danger Girl daria uma ótima Lara Croft. Exato, é. Eu acho que realmente nessa época um se inspirava no outro, cara. Tinha Sim. muita conexão, assim, essas obras, né? Até no estilo, no visual e tudo. E o Uhum. outro que eu fiz foi o Mario. Fiz um Mario Superman e tirei uma onda com o lance do bigode do Henry Cavill, que ele gravou o filme Sim, da sim. Liga usando o bigode, né? Aí eu fiz o Mario e eu Aham. botei uma fala falando sobre bigode. E, cara, eu fiquei surpreso porque muita gente curtiu, assim. Falei, nossa, eu sabia que o povo ia gostar tanto disso aqui. Eu fiz, assim, meio de É, forma cara, despretensiosa. tem um nicho muito legal para mashups. Tem, cara, depois que eu fui descobrir, é verdade. Uhum. Muita gente faz isso. E eu acho que tem gente que até registra, né? Esses Sim, tem personagens, uns que até assim. registram. É que fica muito legal. Tem umas combinações que nem o Earthworm Jim daria um skin muito legal. Se você falar, vamos relançar Earthworm Jim, mas a gente tem uma DLC para maior de 18. É maior de 18, ele veste a armadura, a roupa do Juiz Dredd, né? É, Entendeu? Agora, cara, eu gostaria que você falasse de uma imagem que ela está triste, que é a Falbalá do Asterix segurando o elmo do Asterix. cara, foi no dia da morte do Deso. É, eu imaginei. Aí, cara, putz, que triste, né? Também é um ídolo nosso, né? Tem uma obra, assim, muito rica, Uhum. impressionante, assim, a contribuição que ele fez, assim, para os quadrinhos, né? Para todo esse universo. E eu Sim, falei, vou fazer alguma coisa para homenagear, né? Foi para homenagear, né? Aí eu fiz ela triste, segurando ali o o elmo elmo. do Aí Asterix. tinha gente que perguntava, o que foi? Você tá triste? O que aconteceu? Eu falei, não, é Não, porque morreu o autor e tal. uhum. Mas foi isso, foi bem no dia da morte dele. E ele, os livros dele do Asterix, que no Brasil foram lançados
todos, né? Que é muito legal, você vê a evolução, porque quem pega assim, no começo, os livros do Asterix, do Obelix, eles eram como os livros infantis, então você tinha a imagem em cima com a legendinha embaixo. Depois ele foi virando aos poucos mais quadrinho, com os balões e tudo, Foi, né? Os balões eram raros e exato. começaram a ser mais proeminentes, né? Eu Ele sempre foi achei isso adaptando a muito linguagem. legal. E uma coisa que eu amo, amo no Asterix é aquela piada, né? Os gagauleses, né? Que os piratas que eles afundam o próprio navio para os caras não afundar depois de um tempo, É né? muito bom. E, cara, quem não conhece, olha, procura aí o Asterix e Obelix, porque é uma Aham. arte, assim, muito rica. A gente olha, assim, quando você bota no Google e vê só aquele visual dele, você pensa que é uma coisa bobinha, super É muito cômica, complexo. infantil. Mas, cara, quando você olha e você vê os cenários amplos que ele coloca, quanto de É, detalhe que ele coloca no cenário, você aprende muito sobre arte é porque olhando aquele quadrinho. é porque antigamente, nos primeiros eu lembro que ele tinha normalmente dois. Um era quase no meio e o outro era no final que ele fazia a vila toda festejando. Aí você tinha que parar para olhar, né? Cara, a minha leitura dessas obras assim costuma ser lenta, porque eu não consigo só ler e passar. Não, eu Sim, tenho que parar e apreciar a contemplar arte, e né? exato. Ah, não, você tá 100% certo. Eu só queria falar assim, gente, o filme live action do Asterix, o primeiro, ele é o mais divertido. O segundo é legalzinho, Missão Cleópatra, mas até hoje o primeiro pra mim ele é o melhor. Foi o que eu ri mais, né? Eu Eu acho que também. ele ficou mais fiel, Sim. né? Bom, agora uma coisa que eu achei muito linda que foi é um conjunto de 4 imagens que você fez da Disney, mas a primeira que está em destaque é a sua versão dos Três Amigos, né? O Pantito, Zé Carioca, o Pato Donald, e você fez uma versão mais brasileira, da Carmen Miranda ali, né? Que ficou muito legal. Foi, A foi. outra, você tem uma imagem linda do Mickey e da Minnie. Você tem uma homenagem ao DuckTales, que foi um desenho que a gente viu muito, de Patinhas. E tem um que é uma bem específica, que é o Pateta, quando ele tá tentando, lendo o livro Como Ser um Piloto, que é um episódio muito legal, né? Que ele tentava cantar a musiquinha Eu Vou Voar e nunca conseguia voar. Eu queria que você Cara, falasse um eu adoro o pouco. Pateta. Na minha infância, o meu Pateta era o meu personagem favorito por muito Uhum. tempo. Meus pais, minhas primas, minha família brigava comigo porque eu ficava imitando o Pateta, tentando imitar a cara dele. Aham. E esse episódio, cara, me marcou muito, Com né? E certeza. aí, e aí acho que foi um final de semana que quis fazer algumas artes da Disney, né? Aí Uhum. eu falei, não dá para deixar de fora esse Pateta, esse do avião. O do DuckTales eu fiz ali uma cena parecida com a de Indiana Jones, quando Fugindo pro o Indiana barco, Jones né? fugindo Pro avião. pro avião ali que Aham. sai da água, né? O do Mickey é uma referência a La La Land, é a mesma Uhum. dancinha que eles fazem no La La Land, que foi nessa época mais ou menos que eu vi esse desenho. E o dos Três Amigos ali, eu peguei ali eu assisti uns trechos eu já tinha assistido várias vezes, né? O Você Já Aham. Foi à Bahia. É, Mas aí eu fui rever mais algumas cenas e não existia uma versão animada da Carmen, né? Era só ela, era a era Carmen em ela live junto, action no live filme. action junto com os personagens animados. Aham. Mas aí no desenho eu resolvi fazer uma coisa mais cartoonizada, assim. E eu achei que funcionou, ficou Cara, bonitinho. ficou muito bonita, viu? Ficou muito bonita. É um marco da animação assim, né? E ele é um dos raros que ele ainda tá com a dublagem original. É verdade, Ele é é um dos verdade. raros que Cara, está com a dublagem original. às vezes dá um aperto no coração, cara, quando eu vejo um filme que eu gosto muito, assim, antigo, e vejo que tá com uma dublagem É, nova. Pô, não é essa voz, cara. pra gente não, Tipo, não entra, nosso cérebro não consegue processar, tem sempre alguma coisa errada, né? Indiana Jones é uma voz nova. Eu acho que é o Guilherme Briggs que faz atualmente o Indiana Isso, Jones, eu não tenho certeza. isso. Eu acho que é ele, né? Cara, É, a voz antiga me marcou demais. Para mim, sim. aquela era a voz. É estranho ver diferente assim, sabe? A gente tem que. É por isso que às vezes eu falo, não vou colocar o áudio original. É. Porque senão não vai. Mas é difícil achar, né? É difícil achar, nem sempre a gente encontra. Mas, olha, eu Tem, vou te tem falar, como eu sou achar, mas dá apaixonado trabalho. pelo. Dá trabalho, Tem. né? Eu sou. O E eu quê? sou apaixonado por esse universo da dublagem. Eu Acho também, fascinante cara. Eu também. acho, eu acho maravilhoso. E um desenho que eu amo, amo demais
é, mais recente, né, o Gravity Falls. Eu acho que é uma daquelas séries que você pode dizer que ela é perfeita, sabe? É bonito, é É bonito. O muito, visual é muito bonito. é muito legal. As Então, cores, assim, estão muito bem equilibradas, tá sim. muito bom. Agora vamos falar de três artes que você fez. Uma que foi um marco também para quem tinha TV a cabo, o Freakazoid, né? Você tem várias artes do Freakazoid, da Diana, Mulher Maravilha, e Gato Félix. Dá pra você ver que você é bem fã deles, né? Sou, cara, sou. São os desenhos que eu mais consumi, assim. Uhum. Freakazoid, cara, olha, foi também uma das minhas animações favoritas, assim. Ele E era, aí entra muito ele era também o da minha paixão Máscara pela antes do dublagem. Máscara, né, cara? O Máscara antes do Máscara. E ele trazia muito daquela linguagem do universo do Batman Animated, né? O estilo estava Uhum. presente ali, era o mesmo. E ele tinha Se eu não me engano, tem aquelas um... piadinhas adultas que a gente só foi entender quando ficava mais velho, né? Exato, cara. E tem um... E aí entra muito dessa coisa da paixão pela dublagem, porque o Guilherme Guilherme Briggs, ele fala Briggs. que ele trouxe muito da atitude do personagem, que foi coisa dele. Tudo Aham. bem, vinha no roteiro, as piadas já estavam lá, mas eram piadas muito americanizadas, que não É. funcionavam pra gente. Aham. Aí, tipo, ele vinha e trazia o sotaque nordestino, por exemplo, que ele inventava para deixar engraçado, era uma coisa dele, né? Claro, não existia aquilo na versão Uhum. original. Na história do Alf também tem uma coisa parecida, que É. o Orlando Drummond trouxe uma voz que não tinha nada a ver com o original, mas que funcionou muito bem na versão brasileira. Sim. Então, enfim. E os outros que você citou aí A também, são Diana todos e o outros Gato desenhos Félix, que aí você tem mais que de uma eu... arte da Mulher Maravilha, com várias versões. Não sei se você ficou sabendo, mas parece que a Erza Gonzalez vai ser a nova Mulher Maravilha. Provavelmente você vai fazer uma arte dela, né? Talvez, talvez. Mas eu Aham. não estava sabendo dessa novidade, É. não. E o Gato Félix, cara, eu tenho que confessar pra você que é o seguinte, eu só fui gostar do Gato Félix quando eu descobri os desenhos originais dele. Aquele que passava no SBT, daquela mochilinha mágica, me irritava. Aí quando eu descobri Aham. os originais do Gato Félix, né, eu achei eles bem legais, eu vi como eles eram, sabe, no começo da animação assim, eu acho que eles valem muito a pena dar uma pesquisada, né? O Gato A minha Félix maior é referência está a Gansa dos Ovos de Ouro, é uma das melhores. a minha maior referência do Gato Félix está nos mais antigos mesmo. Uhum, Cara, tem muita coisa que eu ainda que eu quero assim colocar ainda no Instagram que eu não coloquei. Outros personagens que eu gosto que eu, uhum, tipo, não, preciso fazer alguma coisa sobre isso. tá. Então, agora eu queria falar de uma abordagem. Eu sei que falar mais artística é meio estranho, né? Mas, cara, o clipe que você fez, o clipe Lua pra banda NDK, cara, que maravilha, que viagem. Tem uma vibe ali de Pink Floyd, tá ligado? Tem. E ficou Tem uma coisa bem incrível. psicodélica aí. Psicodélica. Eu imagino que para fazer uma animação daquela qualidade, foi muito trabalhoso ou fluiu bem? Ou foi psicodélico também? Não, não, cara, aquilo eu até tava para gravar um vídeo para falar sobre o processo daquilo lá, Ou porque ele ficaria muito. é uma... Seu canal tá meio paradinho, né? O último foi há 6 meses, Tá, cara. foi, cara. O último foi o making of de um storyboard que eu fiz ali, o Uhum. Animati, mas eu tô com planos de retomar ele. Mas enfim, eu tava querendo fazer falar sobre o processo desse clipe, porque ele Vamos é lá. um caso de estudo interessante sobre como você consegue produzir uma qualidade muito boa, final, Uhum. de uma forma muito econômica, né? Então, por exemplo, você vê ali as poses dos personagens, você vê que quase não tem movimento. Você tem ilustrações estáticas praticamente, mas você trabalha muito bem com os movimentos que estão em volta, né? Então, tipo, as estrelas passando no fundo, você tem ali, tipo, o personagem está parado, ele tá com um capacete de astronauta, ele tem um reflexo passando na cabeça dele. Uhum. Tudo tem movimento, mas aquilo não demandou um monte de movimentos, de poses de personagem. Tem movimentos de pose, mas assim, são mínimos. A gente focou ali nas ilustrações, boas ilustrações, trabalhar bem os cortes, né, para não ficar muito parado, e a gente conseguiu chegar num resultado interessante. E nesse caso a gente trabalhou muito com 3D. Eu fiz 3 clipes para essa banda aí. Então, assim, é, Ah, eu no, preciso no ver os terceiro outros dois. clipe, no terceiro clipe, ele tem um pouco menos de 3D. Nesse Lua, todos os cenários são 3D. Uhum. No terceiro clipe, a gente tem mais cenários que são 2D também, mas tem elementos 3D, tem meteoro, tem a nave que ainda é 3D, que ela voa ali e tal. E a gente fez essa mistura para conseguir chegar nesse resultado assim, bonito esteticamente, mas
fácil de resolver. No caso, esse trabalho, cara, impressionante, assim, foi feito só por mim e um amigo meu que faz 3D. E a gente, foi assim, 2 caras fizeram isso aí, e a gente levou 1 mês e meio, mais ou menos, para fazer. Porque foi muito bem planejado. Eu fiz um Cara, um storyboard, mês e meio só? foi loucura. Meu E aí, Deus. assim, Vocês foi loucura. dormiram, comeram, tomaram banho? Ah, cara, foi punk, assim. É, Se a gente tivesse como trazer mais gente para a equipe e a gente ter um pouco mais de respiro, a é, gente conseguiria terminar ele um pouco mais inteiro, assim, com a saúde, assim, né? Porque realmente a gente terminou então meio destruído. dá pra dizer que foi uma animação de guerrilha? Foi. Mas, mesmo assim, interessante mostrar o que dá para fazer com tão pouco, né? Ah, sim, que é E, tipo, a receita da Hanna-Barbera, né? exato, exato. Então tinha boas ilustrações, tinha o 3D que estava sempre presente, que a gente usou ele para fazer Aham, cenário, não teve que desenhar cenário nenhum. Enfim, e tem bastante movimento. Quando você assiste, você fica assim, sim. pô, que legal, né? Sensação legal, assim, de assistir. Depois eu te mostro os outros Ah, dois. legal. Agora, é, eu gostaria que você contasse pra gente quem é o VUP da Split Studios, que eu fui procurar, eu falei, mano, a Split Studios é maravilhosa, né? Espera só um pouquinho. Oi. Tá, Fala pra gente quem é o VUP, porque, cara, eu comecei a olhar a deixa eu... Split Studios, eu fiquei encantado. Esse aqui. Porque eu falei, primeiro quando eu vi, eu falei, é o Darwin do Gumball? Aí eu olhei assim, e falei, não, é um personagem único. Não, é personagem original da Split, e Aham. ele é de uma animação, que isso eu posso falar porque eles já divulgaram essas coisas. Ah, legal. A animação em si não saiu ainda, mas eles já divulgaram já vários materiais Uhum. promocionais sobre essa série, que é uma série chamada Boomies. A série Boomies, ela é um spin-off de um outro original Split, Hum. que é o Wee Boom. Eu não sei se você já viu, ele passou, acho que na Discovery Kids, eu não Cara, eu lembro vi os o lugares. comercial, eu não vi o. Mas eu vou procurar. Ele é um tipo um monstro assim que cresce, fica gigante, encolhe. Ele tem uma amiga dele, uma parceira que é uma coelhinha toda Uhum. aventureira. E dentro do Boom, ele é Aham. um ser mitológico ali, enfim. Dentro dele vivem essas criaturinhas, que são os Boomies. São os bichinhos que voam assim e manipulam o som e brincam com o som e tal, né? E aí quando eu trabalhei nessa série, fiz quase a série inteira praticamente assim. Uhum. Teve pouquíssimos episódios que eu não cheguei a fazer, eu pessoalmente. Tem que E atualizar o quando. IMDb. Então, é porque não lançou, né? Aí Ah, quando. Cara, tá. tem um monte de coisa que eu fiz que não lançou, tem muita coisa legal. Uhum. E, enfim. E aí, quando chegou no final da produção, no final do ano, o estúdio mandou para todo Putz, mundo que legal, cara. o bonequinho da VUP. Aí eu falei, vou tirar uma onda, né, cara? Eu fiz aquele curta, tudo com Uhum. fotos, né? Bem estático também. Eu fiz ela se apaixonar pelo Minion meu que tá por Aham. ali também. Porque é tudo amarelinho, né? Eu falei, vou tirar uma onda aqui. Aí eu fiz aquele curta. Cara, eu achei que ficou muito legal. Só a simplicidade, né? Deu pra ver. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o Split, cara. Nossa, que fábrica de ideias maravilhosas que eles são, né? Sim, cara. Eu fico impressionado com a quantidade de material que eles produzem assim por ano. É bastante coisa mesmo. Uhum. Eu já trabalhei em outros estúdios e lá tem realmente essa condição assim de ter bastante coisa para fazer. Inclusive, não é incomum você ver pessoas que trabalham ali dentro que estão divididas entre vários projetos ali do estúdio assim ao mesmo tempo assim. Então é muito legal isso. Ah, que legal, né? O pessoal já, todo mundo tá cooperando ali, né? Como Sim, era, infelizmente, né? Era o Cartoon Network no começo, né? sim. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma imagem específica, que você fez uma homenagem linda, né, ao Ferris Bueller, que é aqui no Brasil é Curtindo a Vida Doidado, com uma imagem do menino maluquinho, que eu sei que nem não foi todo mundo que sacou. Aham. Foi, cara. Quando chegou no final da produção da série, do Menino Maluquinho, Hum, a produção convidou a gente para fazer algumas artes que eles iam usar para algumas divulgações aí, e aí eu fiz. E era livre, né? Tema livre. uhum. E aí eu falei, vou fazer uma referência aqui a alguma coisa que eu curto, né? E eu adoro o Curtindo a Vida Doidado, né? Cara, é um E aí filme eu que fiz, marcou a sessão da tarde, né? marcou demais, cara, marcou demais. Aham. Mas assim, não é todo mundo que conhece, cara. A molecada hoje acho que não sabe o que que é. Tem que Não, procurar, tem que tem que pesquisar. procurar.
E E aí eu fiz aquela brincadeira deles da cena do museu, que eles estão parados assim, de braço cruzado, aham, olhando as obras, e fiz aquela outra que é a capa do filme, que sim. o Perry está assim, né, todo relaxadão, e eu fiz o menino maluquinho. Cara, ficou muito legal. Eu entendi a referência na hora e me senti velho ao mesmo tempo, né? E agora, né, falando, voltando um pouquinho pro seu trabalho, tem um vídeo muito legal, tá? Que você explicou ele muito bem quando você falou com o Bruno Del Rey, que é você explicando toda uma sequência do Batman do futuro, do Batmóvel voando, a gente tem o Terry McGuinness, você explica tudo que você falou no começo, mas é um exemplo maravilhoso para quem quiser ver você dando ali falando com o Del Rey, né? Mas também você tem separado no seu, acho que é no seu Tem canal, no meu tá no seu canal. canal também. É, eu fiz questão de fazer aquilo, cara, porque primeiro eu acho legal, é uma coisa que me diverte, eu gosto de fazer. Sempre gostei demais de ver making offs, a gente está cada vez mais escasso de making offs, É, né? cara, precisam de mais E eu making acho, offs para valorizar os artistas. sim, e não só para valorizar o artista, mas o artista que quer entrar na área, porque você quer saber como faz, Uhum, né? E ali você tem uma receita. Você assiste aquilo ali, quem quer aprender a fazer, dá para assimilar. Claro, não tem o beabá, não está ali desde os conceitos cinematográficos e tudo mais, não é uma aula propriamente dita, uhum. mas você aprende. E eu aprendi a maior parte do que eu sei hoje, eu aprendi assistindo making offs, né? Sim. Eu não cheguei a fazer, cara, nunca na vida eu fiz um curso de desenho, por exemplo. Aprendi observando, olhando e, Uhum. É que tem sabe, gente que tem você vai o. pegando. Eu falo, a pessoa tem o dom. Você tem que exercitar, certo? Mas tem É, umas que tem ele uma não, facilidade, né, para fazer. E a pessoa vai treinando e ela encontra o estilo dela, né, de fazer a arte, né? você tem que, você tem que lapidar. Eu sempre falo assim, que eu não sou do tipo que acredita em dom, eu acho que a gente tem, assim, uma vocação, né, que é Uhum. uma coisa que vem de dentro, você sente uma ligação forte com uma coisa que você quer muito fazer, mas você tem que trabalhar muito, você tem que exercitar, você tem que praticar muito aquilo, senão você não vai desenvolver. É a mesma coisa para qualquer categoria de atletismo, de esporte, para qualquer área da vida. Muito bom. Você E tem que trabalhar. eu só queria falar que Batman do Futuro, eu acho que foi a última série de animação que eles manteram, conseguiram manter o Dark do Batman antes de ficar mais leve no Super-Homem e na Liga da Justiça, né? Eu acho que foi uma Foi. série com grande potencial que terminou muito cedo. O Batman do Futuro, ele tentou trabalhar como se fosse realmente uma continuação do Batman Animated, tanto que a cara Uhum, do Bruce, o model, né, dele, uhum. a mansão, são os mesmos, né? Já em Liga da Justiça, você vê que já não é, mudaram, Cara, outra produção, outra ah, linguagem, outra visão. Eles ah, aproveitaram um pouco do estilo do Bruce Timm, sim, mas tá bem distante. Realmente, tá. Tanto que eles o até Batman do fizeram Futuro foi o último. um final pro Batman do Futuro no episódio da Liga da Justiça, né? Foi, Foi. tal, Eu lembro desse mas episódio. isso, mas ele também aparece no episódio do Super Choque, que o Super Choque vai pro futuro, tal. Aquele Zeta também, É, aquele um então, cara, robô. pra mim o projeto Zeta, ele foi muito desperdiçado, porque se eles continuassem, tipo, com uma saga dark, de mistério, de assassinato, como eles queriam criar o Zeta original, mas ele ficou fútil, ficou Ficou fútil. bem infantil. É, Ficou bem infantil. ficou, pra gente Até no explorar aquele visual, assim. mundo, né? Exato. Mas aquilo lá foi criado para ser um spin-off de Batman do futuro. É Sim, ambientado no mesmo universo, assim, na mesma época aham. do É, mesmo ano, né? Então, mas mesmo assim, o Batman do Futuro vale a pena. Vale a pena você assistir, tá. né? E tá demorando para sair um live action do Batman do Ah, futuro. O pessoal cara, ó, eles espera estão muito falando por do um. live action do Batman do Futuro desde que o Keanu Reeves fez o Matrix, falaram que ele ia ser o Terry McGuinness. Agora ele tá quase com idade pra ser o Bruce Wayne. Cara, é engraçado isso, porque eu não sabia dessa história, mas eu, lá para 2010, mais ou menos, eu lembro que eu falava, pô, um live action do Batman do futuro daria muito bem para ser o Keanu Reeves, né? Na época do Matrix 1, o Keanu Reeves estava com uma aparência assim, que estava assim, É. nossa, é perfeito para ser o Terry. E eu brincava, que eu falava assim, e quem que seria o Bruce? Eu falava que o Tarcísio Meira seria o perfeito o Bruce velho. Ah, não, agora eles podem pegar o Michael Keaton, que já tá com idade, pra ser o Batman, né? Sim, Mas tal. Mas, cara, primeiro eles têm que acertar o passo deles no agora pra eles trabalhar no futuro da DC, né? sim. Então, agora vamos falar de uma arte recente sua, que eu amo esse herói.
Fantasma, o espírito que anda. Eu sou viciado no Fantasma desde pequeno, que saía aquelas coletâneas, Fantasma era um quadrinho de jornal, né, pessoal? Eles faziam umas coletâneas com as sagas. Aí, um dia no SBT apareceu Os Defensores da Terra, a versão dos Vingadores da Liga da Justiça da King Comics, que eu acho incrível, divertiu muita gente da nossa geração, mas o Fantasma sempre foi meu favorito. Eu sempre adorei essa ideia de o manto ser passado, que o próximo seria a filha dele, dele invocar os espíritos, cara. Me fala aí, foi só um impulso pra você desenhar o fantasma ou tem mais coisa aí? Cara, eu tava ali bem despretensiosamente, abri meu sketchbook e tava querendo desenhar alguma coisa das que eu Aham. gosto, né, que tem mais a ver comigo. E aí veio o fantasma, assim. Primeiro eu comecei a fazer assim, eu não pensei nele logo de cara. Eu tava com a ideia de uma silhueta, assim, e tal, que tava assim, bem sem pensar mesmo. Fui fazendo, falei, não, vou Uhum. fazer o fantasma, dá para fazer o fantasma. Depois que eu estava mais formado, eu comecei a colocar o uniforme do fantasma e tal. Falei, pô, ficou legal. Aí depois eu fiz a vegetação atrás. O fantasma, cara, eu não conheci ele primeiro pelos quadrinhos, eu É. conheci pelo filme do Billy Zane, Sim, aquele filme dos que anos pra 90. gente que gosta de noir, a fotografia daquele filme tá excelente. Eu não acho que ele é um filme Sim, tão ruim, tá? Mas pra ser um eu filme também de não, fantasma, talvez ele pudesse ser um pouquinho mais dark e um pouco mais comprido. exato. E assim, cara, aquela época, ela era meio escassa de filme de herói. Tudo que Uhum. tinha de herói, eu ficava assim, tipo, para tudo, olha o que tem aí, né? É, Eu tive isso quando eu assisti o filme do Sombra também, aquele cara, eu do ia Alec falar do filme de Baldwin. Sombra agora. É um filme excelente, tá? É bacana. É muito legal o filme do Sombra, porque por causa dos poderes dele, né? E Sim. também, ele é um E filme de. tinha os efeitos bem feitos também, cara. Por Sim, ser até antigo, hoje, assim, até tinha uns hoje. efeitos bem feitos. É, eu acho que ficou muito bom, né? Também o clima, a fotografia dele tá maravilhosa. Eu acho que o Sombra ele merece uma revisitada, ele merece carinho. E assim, não querendo esticar demais, mas você leu o quadrinho quando o Batman encontra com o Sombra? Cara, esse eu não li. Eu não li, Cara, preciso procurar. é incrível porque, tipo assim, teve os pais dele foram sofrer um assalto e ele salvou. Você falou, ah, agora que os pais morrem. Não, ele salvou os pais e tal. Aí ele encontra com o Sombra, aí eles fazem toda essa missão muito legal. E no final o Sombra tá indo embora, ele, Sombra, eu queria te falar que quando eu era garoto, aí o Sombra fala a frase dele, o Sombra, sabe? Tipo, eu Aham, sei que você é Bruce Wayne, tá ligado? Eu sei quem é o Batman. Só não vou falar em voz alta porque todo mundo que fala morre até o final da página, né? sim. Cara, e tem uma coisa que isso tem Hum. um dos motivos que me influenciaram a fazer o fantasma aí nesse desenho. Peraí. Eu tenho realmente essa predileção. Eu Oi? lembrei que tem aquela homenagem ao Sombra como fantasma cinzento, né? No Exato, é retorno do verdade. fantasma No... cinzento, cara. E você sabia que é o Adam West que faz a voz dele, Sim, a eu voz sei, eu original. sei. É o Adam West, Cara, então. ficou lindo, mano. E, cara, eu tenho essa predileção por aquele visual retrô, assim, né, Uhum. mais antigo. Mas, assim, não tem a ver com uma questão de nostalgia nem nada, porque realmente Que eu acho mais funciona. bonito, assim. Funciona. Hoje em dia tem o pessoal tem uma pira de encher de detalhe, assim, vai fazer uma Uhum. bota. Ela não é uma bota lisa, ela tem que ter um monte de costura, um monte de fio, um monte de coisa. E, E cara, às vezes não é funciona. por isso fica poluído. Eu acho que fica poluído. Você pega um quadrinho americano hoje para ler, é extremamente lento de ler, porque é muita informação que tem na página, Uhum. além do texto, que é um monte de letrinha pequenininha. Agora você compara isso, por exemplo, com um material mais antigo. Vou falar aqui, por exemplo, do Kirby, que tem um desenho muito mais limpo, né? E Uhum. você consegue ler rápido, assim, você consegue consumir aquilo, apreciar, e você não tem aquela, nossa, não sai nunca dessa página, né? Enfim, eu tenho essa predileção. O Fantasma tem aquele design simples, mas, cara, totalmente funcional, bonito, assim, né? Ah, cara, que legal. E deixa eu te perguntar, você tem os seus heróis e vilões favoritos? Cara, eu sou meio suspeito para falar, mas É, o favorito de todos sempre foi o Batman, dá pra o perceber, herói. né? E em segundo lugar, o Superman. Sempre fui muito apaixonado, especialmente pelo Superman do Christopher Reeve, né? Uhum. Vilão, cara. Vilão, eu acho que eu preciso pensar um pouco mais, cara. Porque, assim, existem várias versões diferentes de vilões, assim, né? Uhum. Eu
Eu gosto bastante do. Eu gosto do Lex Luthor, eu gosto daquela relação que ele tem com o Superman de Sim, sim, inveja, sim. e o cara é todo fino e tal, inteligente, mas ao mesmo tempo ele tem aquela coisa meio infantilizada de querer sempre rivalizar por motivos pueris, assim, né? Uhum. Eu gosto muito da versão do Lex Luthor de Smallville. Eu sei que é uma coisa assim, bem lá, que, vamos Ah, contar como que era, como que ele se formou, sim. mas eu achei que funcionou muito bem Uhum. aquela versão. Tem mais, cara, eu não tô conseguindo lembrar agora. Eu sempre gostei muito de vilões, porque eu gosto muito das construções dos vilões. É, É complexo. é o que eu digo, é uma frase que eu gosto de dizer, é o que seria do mundo sem o Capitão Gancho, que eu amo ela. Porque assim, um herói Cara. só é efetivo se ele tiver um vilão equivalente. Entendeu? Senão o herói nunca vai usar os poderes dele. Ele vai ficar na identidade secreta, certo? Sim. Então, às vezes eu gosto do conceito do vilão, né? Eu coleciono vilões, né? Action figures, mas eu sou que nem aquele seu Batman que você tem lá atrás, é aqueles de 30 centímetros, sabe? Aham. E assim, eu gosto do Lex Luthor, gosto do Coringa, porque eles são opostos no conceito de vilão, né? Mas eu gosto da ideia do vilão, porque não existe o bem sem o mal, não existe a ordem sem o Sim. caos. E eu gosto quando você faz um cara que ele é mal, mal, e tem um outro que tem os motivos dele, que é como você tem o Lex Luthor, que é uma questão de ego. Você tem o Coringa, que é uma questão da história e da mente dele que se perdeu. E você tem o Senhor Frio, que é uma questão de consequências, né? Ele é uma vítima. Sim. Exato, cara. O cara gosta demais da construção do Mr. Freeze, especialmente como retratado no Batman Animated. Uhum. Agora, isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente que cresceu assistindo Super Amigos, era uma época onde todos os personagens eram iguais. Era bem preto no branco. Os heróis, eles são bons, os vilões são maus, e eles só são maus, porque querem dominar o mundo, aquela Aham. coisa, né? E acho legal que a partir dos anos 80, dos 80 para frente, começou a existir um pouco mais esse trabalho de construção. Não, quais são os motivos dele? Vamos construir a personalidade dele, a história pregressa dele, o que levou ele a ser como ele é hoje, né? E aí você tem obras como a do, enfim, o trabalho que o Frank Miller fez ali Sim. nos anos 80, que trouxe muito disso, né? Desse tipo de construção, onde começou a ser melhor trabalhado esse conceito de dualidade, né? E eu sou apaixonado por isso, cara, por esse tipo de construção. Eu acho Eu muito, acho que a muito gente precisa, a gente interessante. precisa dos dois. Eu acho que a gente precisa dos Sim. dois. Porque, assim, eu gosto da maioria das séries que a DC fez. Batman Animated tá lá em cima. Mas teve duas que foram muito divertidas, que um era o Liga da Justiça Ação, que era só pra criança, qualquer. Um dos melhores episódios que você pode ver é Visita à Torre da Justiça, que é um episódio do Gladiador Dourado, tá? É o Tour na Torre da Justiça, alguma coisa assim, tá? Aham. E uma outra que eu achei maravilhosa, porque era bem da época de prata, é o Batman, Os Bravos e Destemidos. Porque eles faziam diversas homenagens à Era de Prata e eu acho maravilhosa. E ela também era mais virada pra ação, tal. A gente sabe que eles querem vender brinquedo, mas mesmo assim eram Sim. séries boas, né? Então tem a diferença. Sim. Uma é mais profunda e as outras têm as nuances dela pra gente se divertir. Porque às vezes a gente precisa de que uma pessoa que só seja mal, uma pessoa que seja só boa, a gente precisa de alguém que só seja atrapalhado, não é verdade? Não, eu concordo, eu concordo. Tem que ter. Quando eu falo que eu gostei muito desse trabalho de trabalhar melhor os vilões, eu não quero dizer que eu gosto menos do Não, que sim, ficou lá atrás. eu Eu entendi. sou apaixonado, assim, cara, também por Super Amigos e outras animações, assim, dessa época, né? Ah, com Todas certeza. elas formaram o que eu sou hoje, né? Eu Uhum. trago hoje para o meu Ah, trabalho tudo isso, eu incorporo tudo isso, cara, ó, trago ó, tem toda uma, essa carga. tem uma série que eu acho de animação maravilhosa, que é do mesmo cara que trabalhou na série do Jack Chan, que também era boa, né? Era aquela O Batman, né? Que ela era pra ação. Peraí, do Jack Chan, Que o cara fez o Jack a Chan, depois foi, animação. foi fazer o Batman, né? Só que assim, a única crítica que eu tenho na série do Batman é a escolha do Mister Freeze que eles pegaram. Né? É minha única crítica naquela série, porque o Mister Freeze ele sempre foi um cara com um passado, tal, tal, tal. E ali não, ele era só um criminoso que sofreu um acidente, né? Não se deram muito trabalho de Mas trabalhar em cima da. é maravilhoso. E até o filme Batman versus Drácula, cara, é muito. Tá chegando o Halloween, é uma coisa pra você assistir no Halloween, Batman versus Drácula. É divertido, é bem legal. Aham. Então,
Você quer comentar mais alguma coisa aí que veio na sua cabeça? Não, cara, acho que isso que a gente está falando assim, parece que a gente só está jogando no ar coisas que a É, gente mas gosta, mas não, cara. tá Tudo encaixando. isso faz, tudo isso faz parte de um todo, né? Toda essa Uhum, carga realmente a gente acaba incorporando, influencia no meu jeito de desenhar, no meu jeito de pensar numa história, uhum. até quando eu estou criando um personagem ou escrevendo, né? Eu gosto de escrever também. Também a gente traz um pouco disso assim Ah, para nossa pro nosso dia a dia. legal. Agora eu queria perguntar, que é uma coisa que eu gosto. Teve alguma coisa que você uma certa dualidade? Teve algum personagem que você criou seu, não só criar, mas que você trabalhou, que é o seu favorito? Teve outro que te surpreendeu? Que acabou sendo mais legal do que eu É, com imaginava, talvez. com o público, entendeu? Por exemplo, você fez aquela homenagem ao Ferris Bueller. Eu percebi na hora, eu falei, "Pô, eu tenho que conhecer esse cara, entendeu? Aham. É umas coisas que a gente, tipo, vocês fazem, jogam no ar, tem, né? Você cria esse personagem, eu criei esse personagem, tal, 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 tal. Aí eu fiz, tipo, o inimigo dele, o melhor amigo, o mascote. Esse é o que o pessoal gosta. Tem essa coisa, né, que a gente nunca espera, é o caos, né? Cara, olha, de me surpreender, eu acho que, não sei, é difícil falar. A gente meio que espera ver a reação do público. No caso das Uhum. animações, né? Às vezes tem um sucesso que supera o que você achou que ia ser. Por exemplo, o Menino Maluquinho, eu gostei de trabalhar no Menino Maluquinho. É, Mas honestamente eu não achava que ia ser coisa para Emmy, tá concorrendo ao Emmy, sim. ao Emmy internacional, né? Então isso realmente me surpreendeu bastante. Mas sim, cara, às vezes tem. E o oposto pode acontecer também. Às vezes você tá no hype de alguma coisa, faz assim, achando que vai ser tudo aquilo, e a resposta às vezes não é exatamente o que você achou, né? Mas eu não vou ter um exemplo específico para falar, mas isso, todo criador está sujeito a isso, não dá Aham. para fugir. Agora eu queria perguntar se você tem um projeto do sonho, algo com. Você pode escolher alguém que já se foi, que você gostaria de trabalhar, alguém que está aqui, alguma coisa. É seu momento de sonhar, cara. Ah, cara, eu queria muito ter participado de, sei lá, do Rei Leão. Porra, Já já, era, mas essa é já uma boa, foi. né, cara? Eu tenho isso, assim, cara. Às vezes você falou, é hora de sonhar. É engraçado, cara, porque eu já falei para alguns amigos mais íntimos meus, eu falei assim, cara, eu queria muito ser um viajante no tempo para trabalhar um pouco em cada coisa que eu gosto, assim, tipo, gostaria de ter trabalhado no estúdio do Will Eisner, ter feito quadrinhos ali junto com ele, com a equipe dele. Eu É. queria ter trabalhado na Marvel na época do Kirby, um pouquinho, ter feito um pouquinho daquilo. Eu queria ter trabalhado um pouquinho em um desses clássicos Disney, né? Uhum, Batman Animated, obviamente, com né? certeza. E é isso, cara. É isso. Ah, legal. Se eu pudesse viajar no tempo, eu ia voltar no tempo e falar: John, fique longe da Yoko. A Pois banda é é, mais cara. Pois é. importante. A banda mais importante do mundo, de A banda é mais toda a importante. história. Então, cara. Ah, legal, peraí. É, eu queria saber. Você, por acaso, você separou alguma coisa pra mostrar aí pra gente? Cara, eu não tive tempo. Não teve Eu tempo. queria muito ter feito uma arte específica Ah, não, não se preocupe. para o Não, canal e às vezes que tudo. nem você tem os seus colecionáveis aí que são seu xodó, ou alguma coisa que você não empresta, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Sim. Cara, tá meio ruim de pegar agora. Aham. Eu gosto muito daquela coleção antiga da Kenner, o Super Powers. Ah, Você sim, que lembra? era o Super Amigos. Super Amigos, exato. Aham. E eu tive alguns daqueles brinquedos quando eu era criança, mas assim, fui perdendo, acabei não tendo mais. Uhum. E hoje aquilo virou assim, meio que artigo de luxo para colecionador, é É, super cara. difícil de achar, Sim. caríssimo. E aí, recentemente a McFarlane Toys, do Todd McFarlane, Uhum. começou a fazer um revival daquela série, né? Não sei se Uhum. você chegou a ver. Eu vi. E ele refez o Batman, refez o Superman e tal. Eu comprei o Superman porque eu falei, meu, eu preciso de volta aquele Superman que eu tinha. Aham. Não é a mesma coisa, infelizmente, o Não. shape do rosto tá diferente, mas eu gosto de lembrar, assim, da minha infância, né? Mas, assim, eu tenho isso de colecionável, eu gosto bastante sempre gostei de bonequinho, essas coisas assim. Então, eu Tinha bastante do Batman Animated. dessa coleção eu tive o Flash, que você apertava os Eu, braços, as perninhas dele fazia assim, né? eu ainda E tenho Flash. você tem o Flash e eu tive o Batmóvel.
Cara, esse outro também, já procurei pra comprar, também tá bem Tá caro pra bem comprar hoje em caro, dia. tá bem caro. O pessoal sabe o valor, né? E no Brasil a gente não tem tabela, então o pessoal fala, E o mais raro que tem, o mais difícil de encontrar de veículo, acho que é o Batcóptero, que tinha lá, que era muito bonito também. é, Tem, os colecionadores também ficam atrás daquilo e é difícil de achar. E é interessante que essa coleção teve uma coisa que só existiu no Brasil, não sei se você sabe disso. ó, O Batman, como aqui era produzido pela Estrela, uhum, o Batman, eles repintaram o mesmo boneco do Batman lá, que era azul e cinza, de preto, sim, na época do do filme Tim Burton. do 89. Aham. E só a gente tinha aquele Só Batman. tem, a gente tem aquele Aquele Batman Batman, não, não é existe. uma coisa Cara, nossa, uma herança nossa, né? você quer uma outra curiosidade, que é um dos action figures mais raros que tem? Lembra Ah, daquela série do Star Wars dos droids? Que sim, era o R2D2, do 3PO? Eles tinham um inimigo que era um cara gordinho, não tinha? sim. Esse foi produzido aqui no Brasil. Ele é o mais raro que tem da coleção daquele desenho, é um dos mais procurados, cara. É mesmo, não sabia não. É, então. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, eu lembro de ir ver, tipo, ninguém comprava esse gordinho, ninguém queria ele, Aham. né? Eu falei, pô, é uma Mas cara, curiosidade. não, eu sempre fui apaixonado por action figure, assim, naves também, né? Tem Uhum. umas que eu tenho uma Millennium Falcon, tenho uma X-Wing, Eu tenho tô louco para essa, comprar. eu tenho essa Falcon que você tem, só que ela tá customizada, eu pintei. Eu também tô querendo pintar a minha, É, porque então. ela tá muito bem esculpida, tem os detalhes muito Uhum. bons, mas a pintura, ela, assim, é muito primária, né? Então tem que colocar uns detalhes de queimado, umas coisas É, assim, para foi o que ficar eu mais fiz. realista. Foi o que eu fiz. E Depois. eu tô louco para comprar É. uma Enterprise, da série da Next Generation, a Enterprise D, Ah, eu sei. sabe? Aquela do Sim, Picard, que eu do acho muito, Picard. muito bonita aquela. É. É a minha série favorita de Star Trek. Eu também sou apaixonado por Star Cara, Trek. eu amo Star Trek, tá? Eu cresci assistindo o clássico. Eu gosto da nova geração. Mas pra mim, a minha série que qualquer hora eu boto pra assistir, eu sento pra assistir é a nova missão, o Deep Space Nine. Eu gosto também. Tá? Eu não curto Voyager. E aquela nova série animada Lower Decks, ela vale a pena. Ela, pra mim, salvou a essência de Star Trek, porque ela tem o coração do Star Trek com aquele humorzinho ácido, mais brincalhão tal, pra hoje em dia, mas ela Sim. vale a pena o Lower Decks, viu? E ela tá crescendo, É né? legal você falar isso porque eu não assisti, não quis Aham. assistir, porque eu falei, tudo que está saindo de Star Trek agora está muito distante da origem de Uhum, Star Trek. E eu falei, isso aí uhum, vai ser mais do mesmo, mas legal você falar, vou procurar tá. assistir. Eu E, um- ouvi falarem que tá legal, mas e assim, uma, fica meio uma, assim, mas será que é mesmo? uma outra que infelizmente ela foi cancelada, né? Mas o criador está trabalhando num quadrinho, esse quadrinho está virando coisa animada, que é o sucessor espiritual, é o Final Space. Cara, eu amo Final Space. Isso. E assim, ela começa, é um Futurama, certo? Aham, Ela vai ficando dark, 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 até que você tá no momento que tá em Lovecraft, entendeu? Tá? sei. E aí é incrível. Vai surpreendendo, legal. Vai surpreendendo. Infelizmente, né, ela foi cancelada e tal, mas ela tem uma sucessora espiritual que tá vindo aí. E o piloto dela, cara, tá no YouTube. É maravilhoso, você dá muita risada. Legal, vou procurar. Não, Vou dá uma procurar. procurada, dá uma procurada. E a sua favorita é o Deep Space Nine, então, das séries? Cara, é o Deep Space Nine. Eu sempre achei o aspecto dela maravilhoso. É, ela, hoje em dia eu percebo como ela me influenciou bastante como pessoa, especialmente o Capitão Cisco, em como ele é um pai presente. Eu acho ele um dos melhores capitães, assim, de Sim, todos, assim, sim. realmente ele é um dos melhores. É, é difícil você falar quem é o seu favorito na série. Mas assim, eu gosto de todos. Todos eles têm os seus momentos para brilhar. Eu gosto muito da Kira, porque o pessoal fala, a Kira é ela quebrou barreiras por ser o oficial, por ser uma mulher. Mas, cara, eu vi a Kira, não sei se é pela maneira que eu fui criado, eu gostava da Kira por ser a Kira, não pelo que ela representava, né? E eu acho Aham. ela maravilhosa, todo o arco dela. Hoje em dia eu acho que não funcionaria bem por ela ser uma ex-membro de célula terrorista e tal.
mas ainda é maravilhoso. O Garak, cara, o Garak é incrível. O Andrew Robinson rouba a cena toda vez que ele está com o Garak. E É, como eu gosto de vilão, cara, eu sempre achei que o Ducati, ele sempre teve oportunidade de ter um arco de redenção, mas nunca escolheu, certo? Ele sempre esse é um escolheu o vilão que eu poder. gosto bastante também. Então, e E, você. o, e, a, Ah, e a Dax, a atriz que faz a Dax, ah. hoje é casada com o filho do Leonard Nimoy, sabia? Cara, eu não sabia. Não sabia que ela era. Esqueci o primeiro nome a- dele, mas é Aham. o filho do Leonard Nimoy. É interessante ver Cara, eu isso. não sabia desse detalhe. Puta, que legal, né? Cara, É, é uma legal. série maravilhosa. Star Trek, ele é um universo maravilhoso, né? Mas cada um tem que pegar o seu nicho ali. Mas dá uma olhada no Lower Decks que você vai se divertir, tá? Vou olhar sim. Legal, boa dica. Então, cara, agora tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, não, sobre as coisas que a gente curte, acho que Aham. é isso aí. Então, agora chegamos no nosso momento, Karine, né? Para você deixar aquela mensagem pro pessoal. Cara, eu acho que a gente está num momento assim histórico único, né? Hoje a gente tem essa história da inteligência artificial Aham. que parece que está tomando conta de tudo, né? Tem inteligência artificial escrevendo roteiro, escrevendo livro, desenhando, produzindo animação. Recentemente apareceu uma que faz storyboard, você só digita lá o prompt, ela vai fazendo. Uhum. E o que eu vejo sobre isso? Eu acho que, independente de que rumo isso tudo vai tomar, nós, como seres humanos, a gente não pode perder a nossa essência. Então, a gente não pode entregar, ter o Aham. cuidado de não entregar toda a diversão, todo o filé na mão da inteligência artificial. A gente tem que continuar se desenvolvendo como pessoa. A gente não pode. É diferente de quando foi inventada a calculadora, agora não tem mais o trabalho de ficar aprendendo todos os cálculos e tudo mais. Cara, fazer arte, escrever, isso é uma parte fundamental da humanidade. É o que dá graça, é o tempero, é o que Uhum. mostra pra gente, é o modo como a gente registra a história também e nos lembra da importância do porquê que a gente passou por aqui, né? O legado que a gente deixa. Que legado que a gente vai deixar se a gente fizer tudo com inteligência artificial, né? A Que gente vai graça que tem perder, você a gente vai perder a vai arte, perder. né? Por isso Vai que perder. hoje em dia a gente tem tanta gente que é o que a gente fala que é os puristas da animação, é o pessoal que mantém vivo o stop motion, é, continuar fazendo filme com filme, não desfazendo das novas tecnologias, mas a gente tem que preservar, entendeu? Eu acho, por exemplo, Preservar. é que nem na escola de medicina. Antes de você pegar uma especialidade, você tem que aprender fazer o geral. Então, se você vai estudar desenho e animação, aprende a fazer como foi feito, porque se um dia precisar, você entende a técnica. Porque se perder, cara, vai ter que começar do zero de novo. Exato. E existe acho que uma ideia presente de que não vai precisar, não, já existe coisa que faz. Hoje em dia mesmo, hoje em dia é muito comum essas animações de cutout, que é uma animação onde um desenhista ele já desenhou o bonequinho, as peças dele separadas, várias posições de mãozinha, várias posições de boquinha, de olhos e tudo. E aí o animador, ele é o cara que pega aquilo e movimenta, né? Mas é tudo assim, Como era movimentar o South as Park no pecinhas, começo. é mais ou menos aquilo, Aham. né? Mas hoje acho que está um pouco mais Ah, sofisticado. sim. E South Park era eu acho que começou, era com recorte mesmo, era Sim, era papel, né? recorte. Você vê, Se eu no não me começo engano. era o recortinho mesmo. É, hoje existe essa técnica de cutout que você tem ali no computador, tudo digital, mas você tem um bonequinho em várias poses e um Uhum. animador vai lá e faz. Aí o que, que acontece? Quando o animador ele se depara com uma cena que está no storyboard, que ele tem que seguir, que tem um ângulo do personagem que não está previsto, que ninguém desenhou aquele exato ângulo na biblioteca do personagem, ele não consegue fazer, ou ele gera assim uma pose meio esquisita, ele tenta aproveitar o que tem lá, por quê? Falta de conhecimento de desenho. Ele não sabe fazer do Então, zero. não sabe fazer do zero. Isso já começou a acontecer antes da inteligência artificial, já começou a existir isso, essa carência de você aprender que você tem que, para trabalhar com arte, você tem que também ser artista, você tem que saber fazer arte, você tem que saber produzir, conhecer os fundamentos, você tem que estudar. Então, assim, hoje em dia não se faz mais animação clássica, é claro que ainda se faz, né, mas é raro. Aham. Mas, assim, não é necessário, para ser um animador, hoje eu aprendi a fazer aquela animação clássica, pose a pose, não sei o que lá. Tá bom, mas é importante aprender.
É importante aprender porque isso vai fazer diferença de você como animador, até mesmo como animador cutout, vai fazer muita diferença. Você vai se sobressair se você aprender isso do zero. Com a inteligência artificial, esse cenário vai piorar ainda mais, porque daqui a pouco nem aprender a mexer as pecinhas do bonequinho vai precisar mais, né? Mas aí que tá, qual é a graça disso? A gente não pode perder a nossa essência humana, a gente tem que continuar perseguindo essas coisas para se desenvolver como pessoa, como ser humano. Você aprender um ofício, dominar uma arte, você ser proficiente assim numa arte, é, torna você um ser humano melhor, mesmo que a sua profissão não exija que você aprenda aquilo, Uhum. né? Então é isso, é a mensagem que eu deixo, geral, assim. Ah, beleza, cara. Muito obrigado. Bom, eu falei de tudo que eu queria falar. Você quer dar algum recado? Dar um salve para alguém? Cara, só queria agradecer aí pelo convite, né, de estar Opa. aqui, estou contente de estar aqui. O seu canal ele é mais focado em histórias de fantasia e tal, mas eu sempre vi essas coisas assim da nossa cultura como sendo é, tudo parte de uma mesma coisa, assim, sabe? Eu, Aham. eu vejo música, como eu vejo animação, como eu vejo literatura, eu acho que tudo tá junto, Tá assim, tudo no mesmo barco, interligado, né? né? Eu acho legal você reunir, trazer Aham. esse panorama, assim, no seu canal, né? E é isso, fico contente, obrigado pelo convite, e prometo que eu vou reassumir o meu canal de YouTube, Ah, logo, logo legal, legal. vai ter coisa nova lá. Tenho vontade ainda de montar um curso também de storyboard, tenho Uhum. muita vontade de fazer isso. E tem alguns projetos também que não dá para falar muito, mas estou trabalhando em um quadrinho É. autoral. O contrato, para não E falar, é assim, né? então. Mas futuramente a gente pode voltar a falar nessas coisas aí. Ah, com certeza. Se você quiser, estamos aí. Bom, pessoal, esse foi o Lucas Lisbão, um amigãozão. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Eu sou o Marcos. Até a próxima. Valeu, até mais.